Olá, humanos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento sempre às nossas aulas de vídeo para a gente pegar um segmento legal aí da biologia, para a gente conseguir alcançar os objetivos, né? Então vamos lá. O assunto agora é evolução. A gente vai começar um ciclo de evolução. Evolução 1, evolução 2, assim por diante. Legal? E a evolução, ela foi um movimento que mexeu muito com a história da ciência, da religião. Lembrando que aqui nós não estamos discutindo religião. Você tem a religião que você quiser, você aceita o que você quiser. E a gente precisa aceitar que outras pessoas tenham outras visões, ok? A gente não está discutindo a religiosidade, ok? Bom, então é o seguinte, durante muito tempo acreditava-se no princípio que a gente chama de abiogênese, quando existia um princípio, depois a gente vai ver sobre isso, um princípio na natureza que fazia com que as coisas fossem criadas. Mais tarde, a ciência vai avançando, nós vamos descobrindo mais um monte de coisas e eles perceberam e comprovaram que, na verdade, os seres vivos vão se modificando ao longo do tempo. A questão é, vão se modificando por quê? Como acontece a modificação? Essa modificação é favorável? Se não é favorável, por que ele se modificou? Se é favorável, você tirou vantagem disso. Porque se ele pode, por que isso aqui também não pode sofrer a mesma modificação? Então, essa modificação que os seres vivos vão tendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, que vai passando de pai para filho, enfim, ele vai modificando, essa modificação é chamada de evolução. Então, a gente vai colocar primeiro a definição, ok? Vou mostrar um pouquinho do quadro. Ó, vou colocar assim, modificações aleatórias que favorecem, legal? Favorecem ou não a sobrevivência de um organismo. Ok? Favorece ou não a sobrevivência de um organismo. Porque a gente só observa os que foram favoráveis. Porque quem não foi favorável, cara, morreu. Serviu de alimento para outros na natureza. Tá legal? Bom, a questão é a seguinte. Eu coloquei aqui modificações aleatórias. Qual o nome dessas modificações aleatórias? Mutação. Um asterisco vermelho e mutações. Esse foi o grande segredo, as mutações. E para descobrir esse segredo da mutação, eles tiveram que fazer bastante coisa. No caso, Charles Darwin, Lamarck, um monte de outros pesquisadores, para chegar até essa mutação aqui foi um negócio muito difícil. Então a gente vai falando aos pouquinhos sobre isso, tá legal? Bom, mas para a evolução ser aceita, para saber que eles se modificam ao longo do tempo, você tem que provar isso. Então existem várias provas que são as chamadas de evidências evolutivas, ok? Então a gente vai ver primeiro as evidências evolutivas, depois a gente entra nas teorias evolutivas, ok? Então vamos lá. Olha só. A primeira evidência evolutiva interessante são os fósseis. O que é um fóssil? Fóssil é aquele negócio que encontra congelado durante muito tempo. Fóssil é peixe. Não, fóssil é peixe na pedra. Eu já vi, corta a pedra assim e tem um fóssil. Ok, não é. O que é um fóssil? Fóssil é aquele ser que morreu, mas ele não se decompôs. Algum intempérie no meio
provocou a falta de bactérias decompositoras e aquele material não foi decomposto. Pelo seguinte, nós temos muita energia armazenada. Legal? Não é uma sugestão, mas a gente pega fogo com facilidade, porque nós temos um combustível muito grande no corpo, ok? Legal. Quando um organismo morre, a bactéria decompositora vai lá, o que ela está querendo? Ela está querendo essa energia. Então ela vai decompondo, pega a energia para ela, sobram os compostos inorgânicos e vira adubo e o ciclo continua. Tá legal? Segundo o Rei Leão, ciclo sem fim. Tá? Legal. O fóssil, ele morreu. O animal vegetal, o ser vivo, morreu. Mas por algum intempérie do meio, aquela bactéria não estava ali. Alteração de pH, temperatura, alguma coisa. Conclusão, se ele não foi decomposto, ele ainda tem a energia armazenada. Legal? Quando as camadas da Terra vão se sobrepondo na crosta terrestre, ele vai ficando cada vez lá para o fundo, reações químicas transformam aquele ser numa uma pasta preta que a gente extrai e dali vai ser feito o combustível. Por quê? Tem muita energia armazenada. São os combustíveis fósseis. Certinho? Então, fóssil foi aquele que morreu e não foi decomposto. Então, vou colocar grosseiramente. Morreu e não foi decomposto, tá? Morreram e não foram decompostos. Ok? Bom, então isso é um registro. Esse registro vai ser importante. Quando você encontra alguns seres que não são normais em um determinado local e você encontra ali como fóssil, significa que ali já teve uma condição ambiental diferente. Por exemplo, a placa da Nazca, placa tectônica, com a placa da América do Sul, quando uma faz força com a outra, surge quem? Surge a Cordilheira dos Andes. Nessa Cordilheira dos Andes, existem alguns fósseis ali que são fósseis marinhos, só que está lá no alto. Isso sugere que há muito tempo atrás fosse desse jeito e que ele foi subindo, ok? Então, são registros. Esses registros são importantes. Alguns países cuidam muito bem dos seus registros. Aqui no Brasil, se você for na Praça da República, em São Paulo, você vai encontrar muitos fósseis vendendo na feira, tá bom? E quando a gente encontra um fóssil, a gente vai datar esse fóssil. Essa datação vai ser feita pelo carbono que ele libera gradativamente, que a gente libera gradativamente ao longo da vida. De acordo com a quantidade de carbono que está saindo, ele faz um processo de datação. Existe uma tabela para isso, que é a datação por carbono 14. Ele marca radiativamente esse carbono e vê qual é a quantidade de carbono que está saindo em um determinado tempo e a partir dali ele vai fazendo. Legal? Bom, então a primeira evidência evolutiva e mais fácil de você encontrar são os fósseis, tá? Segunda evidência evolutiva, vamos colocar aqui, são os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são aqueles que já tiveram alguma função, mas foram perdendo sua funcionalidade. E eles podem existir em alguns seres, não existir em outros. Tá legal? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ser bem grosseiros no negócio. Qual a função desse dedinho aqui? Pô, nenhuma. Nós temos a mão em forma de pinça e esse dedinho é perfeitamente descartado. Se você perder esse dedo, tudo bem. No seu pé, você tem um triângulo, você tem um dedão, você tem um dedinho, você tem um calcanhar. Você pode perder, não é uma sugestão, mas se você por acaso perder um desses dedos intermediários, você sobrevive numa boa, tá tudo certinho. Mas se você perder o dedão, o dedinho ou o calcanhar, você sai desse triângulo de equilíbrio e você fica desequilibrado. Você vai ter que achar um outro centro de gravidade para você se deslocar. Legal? Bom, então eles ainda têm muita utilidade. Esse dedo não tem. Então, com o tempo, no dia que aparecer alguém com uma mão com 4 dedos, não vai alterar em nada, vai conseguir fazer tudo direitinho. O queixo que vem diminuindo, enfim, um monte de outras coisas.
Mas vamos colocar os órgãos vestigiais mesmo que caem em prova, tá legal? Nós temos o dente ciso. O dente ciso, muita mastigação, as comidas eram cruas, tinha que mastigar bastante, a mandíbula era grande e o dente era necessário. A mandíbula diminui, não tem necessidade de ter uma mandíbula desse tamanho, é gasto energético e até mesmo por um padrão reprodutivo. Quem tem, antigamente, né, quem tinha mandíbulas grandes não conseguia se reproduzir direito, porque não era o padrão aceitado e tal, então ele não passa os seus genes adiante. Essa mandíbula menor sobram dentes. Quais dentes que sobram? Os sisos. Então, o siso hoje você vai retirando para você conseguir deixar os seus dentes alinhados para caber na sua boca, tá legal? Então, o siso é um órgão vestigial. Apêndice. O apêndice, ele separa, é o limite entre o intestino delgado e o intestino grosso. No nosso caso, os alimentos são bem cozidos, são bem batidos. Você não precisa ficar tanto tempo no intestino esse nutriente, porque ele já vai ser pré-digerido, ele vai ser digerido com mais facilidade. Então, o apêndice perde a sua funcionalidade, ok? Vou colocar outra coisa aqui. Vamos colocar músculos das orelhas. Aí você fala, nossa senhora, gente, mexer a orelha para quê? Nós temos uma caixa de ressonância perfeita que pega o som de todos os lados e leva para esse buraco aqui. Para isso que tem esse formato, esse ouvido, tá legal? Agora, um gato, um cachorro, se ele está olhando para um lugar, ele coloca a orelha para frente, para prestar atenção naquilo ali. Se acontece alguma coisa aqui atrás, ele mexe a orelha. Ele mexe a orelha. A gente não precisa, mas os músculos existem. Então, hoje em dia, uma pessoa que mexe a orelha, você já fica assim, gente, olha, fulano mexe a orelha, quer ver? Aí, mexe a orelha aí, cara, fica vermelho, a orelha faz... nossa, ele mexe a orelha. Passa a ser uma diversão, tá legal? Músculos nas orelhas. Seios desenvolvidos em homens. Legal? Desenvolvidos em homens. Dentro da história do hominídeo, a mulher fica em casa, quando ele deixa de ser nômade, eles deixam de ser nômades, ela fica em casa e ela vai cuidar dos filhotes e começar um processo muito importante chamado agricultura. E ele vai sair para caçar. Sair para caçar com os seios desenvolvidos, o deslocamento fica muito ruim. Então aqueles que tinham seios desenvolvidos não conseguiam pegar muita coisa. Aqueles que tinham seios pouco desenvolvidos conseguiam correr mais, tá legal? E ele conseguia sobreviver e passar esses genes adiante. A importância da mulher, da fêmea, né, do hominídeo, da fêmea, dentro de casa ou cuidando da agricultura, é que ela é a pioneira na biotecnologia. Ela que separa aquele grão que é bom e aquele grão que é ruim. Então, a partir daí, vai se desenvolvendo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, a gente vai continuar essa parte de evidências evolutivas, tá bom? Aguarda aí o vídeo número 2 que a gente está chegando. Falou!